Oi, pessoal, vou apresentar aqui o artigo Brasil não era Lula, Retorno ao Desenvolvimentismo. É um artigo apresentado por Fonseca Coimbichara na revista Nova Economia de Belo Horizonte. E esse é um artigo que ele busca analisar aqueles dois primeiros mandatos do governo Lula. Ele é um artigo de 2013, portanto, de certa forma, bem próximo ao final daqueles dois primeiros mandatos. Ele busca analisar aqueles dois primeiros mandatos, verificar se a gente pode classificar aqueles dois primeiros mandatos como retorno ao desenvolvimentismo brasileiro ou não, ou seria alguma outra coisa. Então, os autores eles buscam apontar diversos estudos da época que classificavam o Lula de formas diferentes, como desenvolvimentismo ou com alguma outra coisa, sei lá, neoliberalismo, enfim, manutenção do neoliberalismo. E através desses diferentes estudos, apontamentos e dados, enfim, busca mostrar qual seria a melhor forma de classificar os dois primeiros governos Lula naquele período. Como a pergunta do artigo é o retorno ao desenvolvimentismo, é interessante, antes de mais nada, a gente apontar o que seria esse desenvolvimentismo. Porque, em primeiro lugar, o desenvolvimentismo é um conceito bastante amplo. Ele pode ir lá desde 1930 até 1980. Ele vai abarcar conceitos vai abarcar políticas econômicas da era Vargas, ali no início da industrialização induzida brasileira, até passando pelo JK, até o regime militar, enfim, com investimento em estatais, questão da substituição de importações ali no contexto da crise do petróleo da década de 70, enfim. Então ele abarca diversas políticas econômicas diferentes e todas essas políticas podem ser classificadas como desenvolvimentismo. Então os autores vão apontar o que seria um núcleo duro, o que a gente vai classificar como o que realmente é um conceito de desenvolvimentismo que abarca desde ali do governo Vargas até o governo Geisel, enfim, regime militar. Então são três grandes pilares que fazem parte desse núcleo duro que ele chama, que são a industrialização. Em primeiro lugar, é uma industrialização induzida. O governo buscaria industrializar o país para superar o modelo agroexportador. O governo teria a questão do intervencionismo para o crescimento. Ele interveria de forma a desenvolver o país e a incentivar o crescimento do país, não seria apenas um regulador de mercados. E a questão do nacionalismo em si, que vai desde um ufanismo até um governo que busca realmente ter políticas nacionalistas no sentido de incentivar a produção nacional, ter políticas econômicas nacionalistas, enfim. Então seriam esses três grandes pilares que formariam o núcleo duro do nosso desenvolvimentismo. Aí uma frase do autor que ilustra bem o que ele pensa a respeito do que seria esse desenvolvimentismo. Os autores, né, o que eles pensam do que seria esse desenvolvimentismo. Seria um projeto de longo prazo que busca realmente a industrialização e modernização do país, através da indução estatal, né, que trariam não só o incentivo à substituição de importações e a industrialização em si, mas também diversas políticas como uma indução à formação do nosso mercado interno, como uma forma de incentivar, de trazer o nosso desenvolvimento. A gente pode lembrar do Celso Furtado, assim, que fala da questão do mercado interno como algo fundamental ao nosso desenvolvimentismo. Eu coloquei ali, em outras palavras, antes de tudo, um projeto de nação, um projeto de nação, um projeto de desenvolvimentismo nacional realizado pelo Estado, um projeto de longo prazo. Então, vamos pegar aqui a questão do governo Lula em si. Ele é um governo que ele assume diante de um determinado contexto, né? Um contexto das crises que vem da década de 80, depois controle de inflação da década de 90. Ele tem a questão da eleição em si, do governo Lula, que vem sobre desconfianças dos mercados, enfim, ali a questão da carta ao povo brasileiro, que é uma carta feita no sentido de dar uma certa garantia aos mercados de que o governo manteria as políticas de estabilização. Havia aquela questão da inflação ter sido recentemente controlada pelo Plano Real e a desconfiança se a inflação voltaria ou não. O chamado de efeito Lula, que trazia desconfianças aos mercados, enfim, na eleição. Então o governo assume sobre uma série de desconfianças e a primeira questão do governo em si que ele busca é a manutenção da estabilização econômica. Então a gente vê todo um contexto histórico e econômico que faz com que principalmente aquele primeiro mandato do governo Lula ali com Palocci no Ministério da Fazenda seja um mandato de manutenção de estabilidade, de busca de manutenção da estabilidade econômica antes de qualquer política mais grandiosa, assim, no sentido de desenvolvimentista em si. Então tem todos os contextos. Alguns atores, eu sei que eles buscam
fazem divisões assim dos dois primeiros mandatos do governo Lula. No primeiro mandato, principalmente com o Palocci ali no Ministério da Fazenda, como um governo mais de estabilização, e o segundo mandato como um mandato mais desenvolvimentista em si, que busca mais o desenvolvimento e tal, com as políticas aí do Guido Mantega, enfim, a Dilma Rousseff assumindo um papel mais preponderante. Mas a questão em si é que o governo Lula ele trouxe o crescimento do país. São dados, assim. O governo Lula, depois a gente vai ver a questão do PIB, né, ao longo desses dois mandatos, de 2013 a 2010, a gente vê um crescimento do PIB que vai acontecendo. Só que daí os autores eles colocam duas questões como fundamentais para entender esses dois primeiros mandatos. A primeira questão seria uma questão conjuntural, seria esse crescimento realmente será permitido, enfim, se as condições internacionais vão permitir o desenvolvimento esse crescimento continuar. E depois a questão estrutural, que daí é que mais se liga realmente às políticas desenvolvimentistas ou não. Se o governo estaria realmente retomando o desenvolvimentismo de uma forma estrutural ou não, enfim. Essas são questões que os autores colocam para a gente refletir se o governo Lula seria desenvolvimentista ou não. Os dados que são muito apontados como uma forma de mostrar o contexto do governo Lula e se ele seria desenvolvimentista ou não, e os autores desenvolvimentistas que defendem que o governo Lula seria desenvolvimentista apontam muito, são os dados de crescimento. Pega ali a questão principalmente da crise de 2009, em que o contexto internacional apontava para uma crise, apontava para uma recessão, e o governo Lula, ao contrário, isso já no segundo mandato, no final, teve políticas anticíclicas que incentivaram o crescimento. E o próprio mercado interno do país, que já tinha sofrido um crescimento, ajudou como um amortecedor para as crises e para eventuais quedas das exportações e problemas internacionais, como uma forma de assegurar a manutenção do crescimento do país. Então, isso seria uma determinada, de certa forma, uma demonstração que aqueles dois primeiros mandatos do Lula seriam desenvolvimentistas, trouxeram o mercado interno, enfim. Tem questões também, ao mesmo tempo, que apontam para uma certa ortodoxia, a questão que o governo ele manteve a questão da dívida pública em queda e aumentou muito as reservas internacionais, ali 4, 5 vezes mais do que eram ali no final do mandato do Fernando Henrique Cardoso. Chegaram a quase 300 bi, em quase 300 bi. E a gente pega o crescimento em si, mostrando como realmente, se em comparação principalmente ao governo do Fernando Henrique Cardoso, ali, aos governos anteriores recentes, década de 80 para frente ali, que realmente o governo ali apontou para um grande crescimento comparado com esses períodos, ainda tímido comparado talvez às período mais clássico do desenvolvimentismo brasileiro, mas muito maior do que nos períodos recentes a ele. A gente chega ali o grande exemplo apontado, o exemplo de 2010, logo após a crise de 2009, que foi o único período que o PIB não cresceu, o PIB crescendo ali a 7,5. E a questão do impacto social em si, a gente pega ali um significativo aumento do salário mínimo, políticas sociais, do Bolsa Família, enfim, criação de empregos, que são políticas que buscaram induzir o aumento do mercado interno, e o aumento do mercado interno é algo fundamental para o desenvolvimento do país. E depois ali a gente pega o programa de aceleração do crescimento ali, com a política dos bancos, enfim, Caixa, Banco do Brasil, BNDES, como uma forma também de induzir o crescimento. Já no segundo mandato a gente vê o governo buscando, assim como políticas desenvolvimentistas, induzir ao crescimento do país. Apontando também a questão da classe C, que é muito apontada na época, e o índice Gini, apontando uma consistente queda da desigualdade do país. Vamos então ao debate em si. A gente vendo todo esse contexto dos dois primeiros mandatos do governo Lula, a gente vê diversos dados que apontam, às vezes, para características diferentes. Então, a gente vai ter autores ali, Beluso, enfim, que apontam que o governo Lula seria um retorno ao desenvolvimentismo, principalmente por causa da questão do Estado indutor, e eles pegam como uma das principais provas disso a questão da crise de 2009 para 2010, em que, ao contrário de uma política ortodoxa ali, que buscaria trazer uma certa recessão do país, enfim,
o governo teve políticas anticíclicas, elas foram eficazes, e que a grande prova disso é o grande crescimento de 2010. E, além disso, também a questão do nosso mercado interno, que também seria uma outra prova do nosso desenvolvimentismo, uma retomada desenvolvimentista. Autores às vezes citam a questão assim que talvez o Brasil fosse uma característica da política econômica brasileira, seria o desenvolvimentismo, e que aquelas questões da década de 80 e da década de 90 seriam simplesmente um período diferenciado e que o Brasil teria retomando aquela sua política clássica desenvolvimentista. Mas, por outro lado, tem outros autores que veem os dois primeiros mandatos Lula como uma continuidade neoliberal, uma continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso, e aí eles apontam as questões do controle da inflação, as questões de uma política mais ortodoxa na economia em si, os superávites que são buscados, enfim, a manutenção daquele tripé macroeconômico. O motor ali, o Gonçalves cita o nacional desenvolvimentismo às avessas. Isso porque o país não se industrializou em si no governo Lula, mas pelo contrário, ele se tornou cada vez mais dependente da exportação, da agroexportação, enfim. Então, que pelo contrário, o governo Lula seria o oposto ao desenvolvimentismo, de acordo com esse autor. Então a gente vê que tem duas visões diferentes de como classificar esses dois primeiros mandatos do governo Lula dentro do debate acadêmico do período. Os autores daí vão buscar a questão do governo Lula como uma política híbrida e não como algo que possa ser classificado como uma coisa ou outra. Porque, de fato, o governo Lula teve diversas políticas que se assemelham a uma ortodoxia convencional. O país manteve aquelas políticas de estabilização da controle da inflação, as metas de inflação, superávit, enfim, todas aquelas políticas que surgiram no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, por outro lado, o governo Lula ele trouxe um crescimento com distribuição de renda, uma política real de aumento do salário mínimo, enfim, outras políticas sociais, e teve uma série de políticas que buscaram o desenvolvimentismo através desse incentivo ao mercado interno, enfim. Então a gente vê uma questão híbrida ali, que ao mesmo tempo manteve a ortodoxia, estabilizou o país, mas ao mesmo tempo realizou políticas que de certa forma podem ser classificadas como desenvolvimentistas. Então ele vai colocar ali como uma questão de política híbrida. A gente vai buscar outros autores ali de 2011, Moraes e Saad Filho, que também apontam para essa questão como uma política híbrida. E por fim tem autores de Ambiage, alguns outros autores que daí classificam o Lula talvez como um populismo. Eles fazem críticas à questão do aumento de gastos do governo, gastos sociais, enfim, com aumento de arrecadação, de impostos e tal, como algo que vai travar o nosso desenvolvimento. Eles veem isso como um populismo, mas aí os autores criticam essa visão, eles veem isso como não adequado com realmente o que seria o governo Lula, pois o governo Lula ele estabilizou o país em primeiro lugar, ele buscou bases sólidas, econômicas, para desenvolver o país com uma certa segurança. Não houve um descontrole de inflação, um descontrole de déficits, enfim. Daí ele busca uma situação aí da classificação do que seria populismo, que seria algo descontrolado, sem levar em conta riscos de inflação, sem levar em conta problemas futuros. Pelo contrário, o governo Lula ele teria feito uma distribuição de renda e diversas políticas sociais, de aumento de salário, de forma controlada sobre bases econômicas mais sólidas. Então, não seria exatamente um populismo no sentido de que o populismo seria algo mais descontrolado. Aqui uns dados do que seria populismo e como foram aqueles dois primeiros mandatos do governo Lula, como forma de mostrar que esses dois, de fato, seria um erro classificar esses dois primeiros mandatos como populismo, justamente por diversas medidas de manutenção de superávit, enfim, como a gente já citou, a questão da paulatina, da distribuição de renda, e não algo feito de forma drástica para trazer popularidade ao governo em si. Os autores também citam a questão do Lula em si como uma figura, de certa forma, com arroubos midiáticos, eles colocam assim, mas que só isso em si não seria fundamental para classificar todas as políticas dos dois primeiros mandatos como governos populistas. E, de forma como uma conclusão, assim, os autores vão ver o governo Lula como um governo que ele, apesar de ele ter dados de crescimento, de retomada do crescimento econômico do país, enfim, isso em si não seria o suficiente para classificar como um retorno ao desenvolvimentismo. Porque o desenvolvimentismo ele teria uma série de outros pressupostos, como uma questão de um consenso nacional, de adesão das elites,
eles colocam como um pacto político amplo, intenção deliberada, enfim, como algo de longo prazo. E simplesmente aqueles 2 primeiros mandatos e uma retomada do crescimento em si não seria o suficiente para a gente já classificar esses 2 primeiros mandatos como mandatos desenvolvimentistas, no sentido clássico do termo. Então, justamente o doutor chegou a essa conclusão. O governo não seria populista, mas também ainda não tem elementos suficientes para classificar essa retomada do crescimento como um retorno ao desenvolvimento em si. Ainda não há uma clareza. O artigo de 2013, eles chegou à conclusão que ainda não há uma clareza suficiente para classificar o governo dessa forma. Ainda não tem elementos suficientes e visão suficiente para, enfim, para que a gente classifique esse governo Lula como realmente um retorno ao nosso desenvolvimentismo. Aí eu coloco algumas palavras-chave, enfim, e a referência do artigo em si. E o Brasil não era Lula, retorno ao desenvolvimentismo, que buscou responder essa questão naquele período, né, naquele ano de 2013.